Durante mais de meio século, o local de descanso de Bruce Lee, ícone das artes marciais, foi reverenciado como um ponto de admiração, mistério e memória duradoura. Milhares de admiradores visitavam sua sepultura, movidos pela curiosidade, respeito e pela influência atemporal de sua figura. No entanto, após longos 52 anos de silêncio, sua tumba foi finalmente aberta, e as revelações feitas deixaram o mundo em choque. Teria sido descoberta uma verdade há muito escondida? Um artefato capaz de reescrever a história? Ou algo ainda mais sombrio? Acompanhe-nos enquanto desvendamos o impressionante segredo por trás do túmulo de Bruce Lee e investigamos o que essa revelação pode significar para seu legado, seus admiradores e o mundo em geral. A descoberta de sua tumba. Bruce Lee, mestre das artes marciais e figura cultural, foi enterrado no cemitério Lakeview, em Seattle, Washington, após sua morte em 1973. Em 20 de julho de 1973, Bruce Lee faleceu tragicamente aos 32 anos. A causa oficial da morte foi uma reação fatal ao ácido acetilsalicílico, aspirina. Esse cemitério tranquilo, fundado em 1872 e localizado em Capitol Hill, é famoso por suas belas vistas do Lago Washington e por sua relevância histórica. O túmulo de Lee se tornou um ponto de peregrinação para fãs de todo o mundo. A lápide é vermelha e traz o nome de Lee gravado em inglês e chinês, com a inscrição Fundador do Jeet Kune Do logo abaixo. Ao lado dele está o túmulo de seu filho, Brandon Lee, que faleceu tragicamente em um acidente durante uma filmagem em 1993. Os memoriais têm um design simples, o que os torna ainda mais comoventes. O impacto que pai e filho tiveram em vida é impressionante. Isso faz com que o memorial seja um dos lugares mais visitados de Seattle. Na verdade, os túmulos dos Lee estão entre os 10 mais visitados do mundo, refletindo seu legado duradouro. E não para por aí. Visitantes do cemitério Lakeview costumam deixar flores, cartas e lembranças pessoais nos túmulos dos Lee, prestando homenagem à marca indelével que eles deixaram nas artes marciais e no cinema. A administração do cemitério tomou medidas para acomodar o fluxo constante de admiradores, incluindo a instalação de caminhos e bancos para garantir visitas respeitosas e acessíveis. Em datas marcantes como o aniversário de Bruce Lee, o local se transforma em ponto de homenagens. As flores chegam a se acumular até a altura das lápides, simbolizando a profunda admiração dos fãs. A localização do túmulo dentro do cemitério é de fácil acesso, com sinalização clara para quem deseja prestar seus respeitos. O apelo duradouro do local de descanso final de Bruce e Brandon Lee ressalta a influência profunda e contínua que ambos exercem sobre gerações de admiradores ao redor do mundo. A tumba de Bruce Lee foi aberta após mais de 5 décadas. Embora detalhes específicos sobre os motivos da abertura sejam escassos, eventos desse tipo geralmente envolvem manutenções de rotina ou esforços de restauração para preservar a integridade do local. Essas ações são conduzidas com o máximo respeito e discrição, honrando a memória do falecido, enquanto se resolvem possíveis questões estruturais acumuladas com o tempo. A recente abertura do túmulo de Bruce Lee, após 52 anos, reacendeu o interesse global, principalmente por causa do surgimento de descobertas até então desconhecidas que desafiam crenças antigas sobre sua morte. Entre as revelações, está uma fotografia tirada pelo jornalista Patrick Wang, que mostra um inchaço significativo no lado esquerdo do pescoço de Lee. A imagem, capturada clandestinamente no necrotério pouco após a morte de Lee, sugere a possibilidade de uma reação alérgica ou outra anomalia médica que não foi documentada no laudo oficial da autópsia. Além disso, foram descobertas cartas pessoais escritas por Lee nos meses que antecederam sua morte, revelando suas lutas com o uso de substâncias, incluindo pedidos por drogas como cocaína e LSD. Essas cartas, encontradas décadas depois, oferecem um olhar honesto sobre aspectos da vida de Lee que o público jamais conheceu. Essas novas informações reacenderam conversas e investigações sobre as verdadeiras circunstâncias da trágica morte do ícone das artes marciais. A notícia sobre a abertura de sua tumba reacendeu o fascínio público pela vida e pelo legado de Bruce Lee, gerando discussões e especulações em várias plataformas. Alguns fãs e historiadores veem isso como uma oportunidade para revisitar e homenagear o impacto de Lee nas artes marciais e no cinema, enquanto outros tratam o assunto com respeito e cautela,
conscientes da sensibilidade envolvida. Mas afinal, como Bruce Lee se tornou uma figura tão lendária? Continue lendo para descobrir as respostas surpreendentes. A juventude de Bruce Lee. A juventude de Bruce Lee foi uma fascinante mistura de contrastes. Privilégio e dificuldade, disciplina e rebeldia, tradição e criatividade. Nascido como Lee Jun-fan em 27 de novembro de 1940, no bairro Chinatown de São Francisco, enquanto seu pai estava em turnê com uma ópera, ele ganhou o apelido de Pequeno Fênix para afastar maus espíritos. Com apenas 3 meses de idade, fez sua estreia no cinema com o filme Golden Gate Girl, dando início a uma infância imersa no mundo do espetáculo. Logo depois, a família retornou a Hong Kong, estabelecendo-se em um modesto apartamento na Nathan Road, número 218, em Kowloon, onde Bruce passou seus anos de formação em meio ao caos do pós-guerra na cidade. Crescendo em Hong Kong, Bruce foi profundamente influenciado pelo mundo do entretenimento, graças ao seu pai, Lee Hoi-chuen, um renomado cantor de ópera cantonesa e ator. Essa exposição o levou a atuar em mais de 20 filmes como ator mirim, geralmente interpretando personagens espertos das ruas que refletiam suas próprias experiências de vida. Apesar do sucesso precoce no cinema, a juventude de Bruce também foi marcada por brigas de rua e conflitos com a lei, o que levou seus pais a enviá-lo para os Estados Unidos em 1959. Essa mudança não foi apenas para que ele reivindicasse sua cidadania americana. Foi um passo decisivo para transformar Bruce Lee de um adolescente rebelde em uma lenda das artes marciais e um ícone cultural. Sua trajetória educacional começou no LaSalle College, uma tradicional escola católica masculina de Hong Kong. No entanto, seu espírito rebelde e o hábito de se envolver em brigas o levaram a ser transferido para o St. Francis Xavier's College. Foi lá que Bruce conheceu o irmão Edward, treinador de boxe da escola e ex-lutador profissional, que se tornou um importante mentor. Reconhecendo o potencial de Bruce, o irmão Edward o introduziu ao boxe ocidental, que se harmonizou perfeitamente com seu treinamento em artes marciais. Com o apoio do irmão Edward, Bruce aprimorou suas habilidades no boxe, chegando a competir no Campeonato Interestudantil de Boxe de Hong Kong em 1958. Agora, prepare-se para o que vem a seguir. Durante o torneio, Bruce enfrentou Gary Elms, tricampeão invicto da escola King George Sink. Ao combinar técnicas de boxe com seu treinamento em Wing Chun, Bruce conseguiu derrotar Elms e conquistar o título do campeonato. Essa vitória não apenas destacou sua adaptabilidade e talento, como também marcou um momento decisivo em sua trajetória nas artes marciais. Em meio às brigas de rua e dificuldades escolares, Bruce descobriu uma paixão profunda pelas artes marciais. Com apenas 13 anos, ele começou a treinar Wing Chun sob a orientação do mestre Ip Man. Apesar dos desafios enfrentados por conta de sua origem mestiça, a dedicação inabalável e a habilidade de Bruce lhe renderam respeito na comunidade das artes marciais. Além de exímio artista marcial, Bruce Lee também era um dançarino talentoso. Em 1958, ele venceu o campeonato da colônia da coroa britânica de Cha-Cha de Hong Kong, aos 18 anos. Seu comprometimento com a dança era tão grande que ele documentou meticulosamente 108 passos diferentes do Cha-Cha em um caderno, refletindo sua busca por dominar o movimento, uma característica que mais tarde definiria sua filosofia nas artes marciais. Esse caderno, preservado pela Bruce Lee Foundation, mostra sua abordagem metódica ao aprendizado e sua paixão pela arte do movimento. As habilidades de dança de Lee não apenas ampliaram sua agilidade física, mas também contribuíram para seu estilo único nas artes marciais e no cinema. Em 1959, o envolvimento de Bruce Lee em brigas de rua chegou a um ponto que preocupou profundamente seus pais. Uma briga particularmente violenta levou à intervenção da polícia, durante a qual Bruce feriu gravemente outro jovem, supostamente arrancando um dente com um golpe. Esse incidente fez com que sua mãe fosse chamada à delegacia, onde teve que assinar um termo assumindo total responsabilidade pelas ações do filho. Temendo por sua segurança e futuro, especialmente com a possibilidade de retaliação por parte de grupos do crime organizado, seus pais decidiram enviá-lo para os Estados Unidos, para reivindicar sua cidadania americana e buscar um futuro mais seguro e promissor. A infância de Bruce Lee em Hong Kong foi um mosaico de riqueza cultural, lutas pessoais e ambição incansável.
Essas experiências formaram a base de sua abordagem revolucionária às artes marciais e de seu legado duradouro como ícone global. Sua ascensão à fama. A ascensão de Bruce Lee de um jovem impetuoso em Hong Kong a um ícone mundial foi uma jornada marcada por ambição incansável, inovação e uma busca constante por autoexpressão. Ao chegar aos Estados Unidos em 1959, Lee ingressou na Universidade de Washington, onde estudou filosofia. Paralelamente, começou a ensinar artes marciais, fundindo sua base no Wing Chun com aprendizados do boxe, esgrima e outras disciplinas. Essa fusão lançou as bases de sua filosofia revolucionária de arte marcial, o Jeet Kune Do. A abordagem de Lee enfatizava adaptabilidade, eficiência e expressão pessoal, desafiando a rigidez tradicional das artes marciais. Como ele disse de forma célebre, seja como a água, defendendo fluidez e responsividade tanto no combate quanto na vida. Sua filosofia, incorporada no Jeet Kune Do, transcende o combate físico e oferece reflexões profundas sobre crescimento pessoal e autodescoberta. Ele defendia com veemência a ideia de usar o que é útil, rejeitar o que é inútil e adicionar o que é essencialmente seu, incentivando uma abordagem personalizada ao aprendizado e à expressão. Essa filosofia nos convida a sermos fluidos e adaptáveis, como a água, ajustando-nos a diferentes situações sem ficarmos presos a formas ou técnicas fixas. Inspirado por filosofias orientais como o taoísmo e o zen budismo, Lee incorporou conceitos de harmonia com a natureza e atenção plena em seus ensinamentos. A noção taoísta de ser como a água, flexível e maleável, ressoava profundamente com ele, promovendo uma vida de equilíbrio e adaptabilidade. O foco do Zen em estar presente e agir espontaneamente moldou sua crença na ação direta e livre, tanto nas artes marciais quanto na vida cotidiana. Ao adotar essas filosofias, o Jeet Kune Do evoluiu para muito mais do que um estilo de luta. Tornou-se um estilo de vida que valoriza a paz interior e a autenticidade pessoal. A visão holística de Lee sobre o autodesenvolvimento se estendia além do dojo, influenciando diversos aspectos da vida. Ele via as artes marciais como um caminho para a autorrealização, onde a disciplina e o foco exigidos no treinamento podiam ser aplicados aos desafios da vida. Seus ensinamentos incentivam o aprendizado contínuo, a autorreflexão e a coragem para romper com limitações impostas pela sociedade. Ao defender uma jornada pessoal pautada pela verdade e integridade, sua filosofia inspira indivíduos a seguirem seus próprios caminhos com confiança e resiliência. O carisma e a habilidade de Bruce Lee logo chamaram a atenção de Hollywood, levando-o ao papel de Kato na série de TV The Green Hornet. Embora a série tenha tido vida curta, apresentou a presença dinâmica de Lee ao público americano. No entanto, ele enfrentou barreiras em Hollywood, frequentemente limitado a papéis estereotipados. Frustrado, retornou a Hong Kong, onde encontrou maior liberdade criativa e estrelou filmes como O Dragão Chinês, The Big Boss e A Fúria do Dragão, Fist of Fury, que refletiam sua filosofia marcial e visão cinematográfica. Mas não para por aí. Em 1972, Lee escreveu, dirigiu e estrelou O Voo do Dragão, The Way of the Dragon, apresentando ao público sua fusão única de artes marciais e narrativa. O filme conta com um duelo memorável entre Lee e Chuck Norris, destacando sua coreografia inovadora e profundidade filosófica. O sucesso de Lee no cinema de Hong Kong reacendeu o interesse de Hollywood, levando à produção de Operação Dragão, Enter the Dragon, uma coprodução entre a Warner Bros. E a Concord Production Inc. O filme se tornou um marco, unindo artes marciais com elementos de espionagem e consolidando Lee como uma estrela internacional. Operação Dragão foi lançado pouco após sua morte precoce e se tornou um fenômeno global, arrecadando mais de 90 milhões de dólares mundialmente. O sucesso do filme não apenas consolidou o legado de Lee, como também abriu portas para futuros atores asiáticos em Hollywood. Além disso, introduziu o público ocidental ao cinema de artes marciais, influenciando inúmeros cineastas e atores. A influência de Lee vai além do cinema. Suas filosofias ressoam com pessoas em busca de crescimento pessoal e autoconhecimento. O impacto de Bruce Lee nos videogames é profundo e duradouro, especialmente no gênero de luta. Seu estilo marcial dinâmico, aparência icônica
e abordagem filosófica ao combate inspiraram diversos personagens em várias franquias. Em Street Fighter, o personagem Fei Long é uma homenagem direta a Lee, espelhando seu estilo de luta, vestuário e até seus gritos característicos. Da mesma forma, Liu Kang, de Mortal Kombat, que inicialmente era um monge Shaolin, evoluiu para lembrar Lee, adotando seus movimentos e expressões. A série Tekken apresenta Martial Law, cujo visual e técnicas são fortemente inspirados em Lee, incluindo o icônico macacão amarelo de Jogo da Morte, Game of Death, e movimentos baseados no Jeet Kune Do. Esses personagens não apenas prestam tributo ao legado de Lee, como também servem como portas de entrada para os jogadores, personificando o espírito do ícone das artes marciais no universo interativo. Além dos personagens, a influência de Lee se estende à estrutura e mecânica dos jogos de luta. Seus filmes, especialmente Jogo da Morte, introduziram o conceito de ascender por níveis enfrentando adversários cada vez mais desafiadores. Um formato narrativo espelhado em jogos como Kung Fu Master. Esse jogo, inspirado na obra cinematográfica de Lee, estabeleceu o modelo para o gênero Beat 'em Up, com ação lateral e chefes ao final de cada fase. A influência é visível em títulos como Double Dragon e Final Fight, onde os jogadores enfrentam hordas de inimigos em progressão semelhante às batalhas de Lee no cinema. Esses elementos estruturais se tornaram padrão no gênero, reforçando o papel fundamental de Lee na criação da experiência marcial interativa. O termo Bruisum Ups foi cunhado por alguns na comunidade gamer para reconhecer a influência de Lee no gênero beating up. Esse apelido reflete o reconhecimento de que muitos desses jogos, direta ou indiretamente, se inspiram em seu estilo de luta, presença cinematográfica e filosofia de combate. Apesar dos desafios em criar jogos oficiais do Bruce Lee que capturem sua essência, seu legado vive nesses sucessores espirituais. Personagens inspirados em Lee continuam a aparecer em títulos modernos, garantindo que novas gerações de jogadores conheçam sua maestria nas artes marciais. Por meio de seus filmes, ensinamentos e filosofias, Bruce Lee transcendeu barreiras culturais e artísticas. Ele desafiou convenções, defendeu a autenticidade e inspirou gerações a buscar a autorrealização. Sua trajetória, de jovem artista marcial a ícone global, exemplifica o poder da perseverança, da inovação e da crença inabalável na própria visão. Mas as circunstâncias que cercam sua morte vão te surpreender. Circunstâncias chocantes sobre sua morte. Em 20 de julho de 1973, Bruce Lee estava em Hong Kong, preparando o filme Jogo da Morte, Game of Death. Ele se reuniu com o produtor Raymond Chow e a atriz Betty Ting Pei para discutir o roteiro. Mais tarde naquela tarde, Lee reclamou e tomou um analgésico chamado Equagesic. Ele se deitou para descansar e nunca mais acordou. Quando as tentativas de reanimá-lo falharam, ele foi levado ao Hospital Queen Elizabeth aos 32. A morte repentina. A autópsia revelou que seu cérebro havia inchado significativamente, uma condição chamada. A conclusão inicial foi que isso ocorreu como reação ao Equagesic, uma combinação de aspirina e o tranquilizante meprobamato. No entanto, Lee já havia tomado esse medicamento antes sem problemas, levantando dúvidas sobre se essa teria sido realmente a causa. Ao longo dos anos, várias teorias surgiram para explicar a morte de Lee. Alguns sugeriram que a maconha encontrada em seu organismo poderia ter contribuído, mas especialistas forenses descartaram essa hipótese. Outros propuseram que uma insolação teve papel fundamental, especialmente considerando que Lee havia removido as glândulas sudoríparas das axilas para evitar suor nas filmagens, o que poderia ter prejudicado sua capacidade de regular a temperatura corporal. Em 2022, surgiu uma nova hipótese. Lee teria morrido de hiponatremia, uma condição causada por níveis baixos de sódio no sangue devido à ingestão excessiva de água. Pesquisadores apontaram que o estilo de vida de Lee, com alta ingestão de líquidos e baixo consumo de solutos, poderia ter causado esse desequilíbrio, resultando no edema cerebral. As circunstâncias da morte de Lee também alimentaram teorias da conspiração. Alguns especularam sobre homicídio, sugerindo o envolvimento de organizações criminosas ou vinganças pessoais. Outros acreditavam em uma maldição da família Lee, especialmente após a trágica morte de seu filho, Brandon Lee, em um acidente durante as filmagens em 1993.
Apesar dessas teorias, nunca houve evidências concretas que as sustentassem. O funeral de Bruce Lee em Hong Kong, em 25 de julho de 1973, foi um evento monumental, reunindo mais de 15 mil pessoas na funerária de Kowloon e nas ruas ao redor. A cerimônia contou com a presença de diversas figuras notáveis da indústria do entretenimento de Hong Kong, incluindo atores e artistas marciais que trabalharam com Lee. Entre eles, estava Nora Miao, parceira frequente de Lee nas telas e a única atriz a beijá-lo em cena, no filme A Fúria do Dragão. O ambiente estava tomado pela tristeza e pela admiração, com fãs e colegas prestando suas homenagens à lenda das artes marciais. Ele foi sepultado depois no cemitério Lakeview, em Seattle, uma cidade marcante em sua vida pessoal e profissional. Seu túmulo se tornou um ponto de peregrinação para admiradores que desejam honrar seu legado. Nas décadas que se seguiram à sua morte, a influência de Bruce Lee só cresceu. Suas filosofias sobre artes marciais, desenvolvimento pessoal e identidade cultural continuam a inspirar. Documentários, livros e filmes exploraram sua vida, garantindo que novas gerações conheçam suas contribuições. Sua filha, Shannon Lee, tem sido fundamental na preservação e promoção desse legado. E você? O que acha das descobertas recentes no túmulo de Bruce Lee? Acredita que ainda existem histórias não contadas esperando para serem reveladas? Deixe sua opinião nos comentários. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo como... Clique agora no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Você vai gostar.